Marta Suplicy ainda não foi oficializada como vice da chapa de Guilherme Boulos nas eleições pela Prefeitura de São Paulo. Diante disso, o deputado estadual Eduardo Suplicy, que é ex-marido de Marta, defendeu uma prévia entre filiados do PT para definir o candidato a vice no pleito municipal. Abre aspas. Tenho ouvido muitas vozes dentro do PT dizendo que seria interessante ser debatido e votado o candidato ou a candidata a vice. A pessoa escolhida, seja Marta ou outra, teria maior força para dar ao Boulos. Fecha aspas. Eduardo Suplicy, inclusive, cogita postular a vaga de vice. Abre aspas. Quero ter uma troca de ideias com o Boulos sobre isso e outros temas. Fecha aspas. E caso a chapa Boulos-Marta seja confirmada, a polarização entre Lula e Bolsonaro nas eleições de São Paulo ficará ainda mais acentuada. A entrada de Lula na articulação política para recolocar Marta no PT e os movimentos de Ricardo Nunes pelo apoio de Bolsonaro evidenciaram a divisão. Os dois lados consideram que o pleito municipal de 2024 servirá como vitrine de demonstração de força que será determinante para a disputa presidencial de 2026. O Eduardo Suplicy, ex-marido da Marta Suplicy, está falando, olha, eu acho que a gente tem que fazer uma votação aqui para saber quem é que vai ser o vice. É melhor que se sou eu ou se a Marta. Ali uma relação de ex-marido, ex-mulher, agora disputando patrimônio? Não. Disputando guarda de filhos? Não. A disputa é para ser vice do Boulos. Mas o Felipe Monteiro me parece uma pretensão ingênua de um político experimentado, experiente, como é o Suplicy. A Marta está lá de volta para o PT porque o Lula ligou para ela, porque o Lula convidou ela para ser vice do Boulos. Porque o Lula tirou ela da gestão do Ricardo Nunes, que é onde ela era secretária de Assuntos Internacionais. Porque o Lula fez se superar um ressentimento desde a saída da Marta. Então não é simplesmente uma filiada querendo concorrer à vice do Boulos. A gente tem um pedido do presidente da República. Parece uma certa ingenuidade do Eduardo Suplicy, né, Felipe? Uma ingenuidade com certeza. Mas o que eu acho interessante no Eduardo Suplicy é que ele vive o tempo inteiro atazanando a oligarquia partidária petista. É impressionante o quanto que ele, a todo momento, ele vive de forma implícita e explícita, indo contra as decisões partidárias. E isso eu acho que é saudável. Nesse ponto, eu acho que o Suplicy, o papel dele dentro do PT, ele é muito bom por conta disso, né? Ele não aceita as decisões partidárias de cima para baixo. Eu não sei se é por querer, mas o fato é que ele consegue fazer isso de uma forma constante dentro do partido. É normal você ver o Suplicy querendo discussão partidária, indo contra decisões do partido, e isso é importante. Mas como você bem mesmo disse, não é? Tem um pouco de ingenuidade, porque quem decide as coisas no PT é o Lula. O Lula é um político que a todo momento busca a hegemonia na esquerda. Por culpa disso, nós estamos discutindo mais uma vez no PT uma política experimentada que foi prefeita de São Paulo. Em relação às prévias, eu sempre defendi as prévias como instrumento legal, e legal no sentido não jurídico, legal no sentido positivo, porque as prévias conseguem mobilizar a massa partidária, mobilizar as pessoas que apoiam aquele partido, e isso ajudaria numa eleição futura. Então, as prévias no PT seria muito bem recebida, na minha opinião, para antecipar e dar aquele sentimento de politizado antes das eleições desse ano. Agora, você que está ouvindo, acompanhando aqui o Linha de Frente, você que é divorciado e está brigando com seu ex-marido, brigando com a sua ex-mulher, veja só, Cristiano Vilela, que briga boa de ex-marido e ex-mulher é essa, né? Para ver quem vai ser vice na campanha municipal. Já pensou se toda briga de marido e mulher se resumisse a isso? Vamos ver quem é aqui que vai ser vice do candidato a prefeito? Quero te ouvir, Cristiano Vilela. Olha, daqui a pouco a divisão não vai ser de bens, mas vai ser a divisão de postos de comando, de cargos, de funções políticas, né? Não tem o menor cabimento isso. Suplicy, ele é uma figura que merece nosso respeito, é uma figura pública de muitos anos. Não vou entrar no mérito da respeitabilidade. É um senhor de mais de 80 anos, merece o nosso respeito. Mas ele tem um ar quixotesco e ele, de alguma forma, sempre ganhou muito a popularidade política por conta desse ar quixotesco. Eu acompanhei
o Eduardo Suplicy em pelo menos umas 4 ou 5 prévias ao longo dos últimos 30 anos de política. Eu me lembro uma vez, eu estudante da faculdade, logo no início dos anos 2000, tivemos uma prévia, uma disputa, era uma prévia dos candidatos a presidente da República. Eu lembro que eu questionei o centro acadêmico porque os dois presentes eram Suplicy e Pedro Simão. Eu falava, pô, nenhum dos dois vai ser candidato. São duas figuras respeitáveis, honoráveis e tudo mais, mas que estavam ali para ocupar um espaço, para debater simplesmente. E Suplicy, em 2002, em 2011 contra Haddad, em diversas oportunidades, ele sempre vem com essa de querer prévias, de querer prévias, de querer prévias. E, na verdade, em momento algum, nos últimos 30 anos, ele teve maioria dentro do partido, ele teve capilaridade dentro do partido, força para poder fazer valer as suas pretensões. E o fato, como muito bem colocou o Felipe Monteiro, parabéns, Felipe Monteiro, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um coronel dentro do PT. Ele faz a política do dedaço. Quem ele aponta e escolhe é esse. Ninguém fala mais nada no partido. Todo mundo fica de bico fechado batendo palma. Fala, Renato Batista. Você gosta de prévias também, né? Você é entusiasta. Sou entusiasta das prévias. O caso do Suplicy, o Kobayashi, eu vejo que o PT coloca sempre o Suplicy muito de lado. Veja nos últimos anos, por exemplo, teve aquela vez que ele queria ser recebido pela presidente Dilma Rousseff, chegou a esperar para ser recebido no Palácio do Planalto por dias e não foi recebido, disse que enviava cartas, que tentava marcar reuniões e a Dilma não tinha a menor paciência para receber o Eduardo Suplicy. O mesmo serve para o Lula, que também tem pouquíssima paciência com o Suplicy. O Suplicy queria falar com ele por causa da instituição da lei da renda básica em 2006, se não me falha a memória, que nunca foi implementada de fato como ele queria. O Lula não dá a mínima para isso. Na última eleição, ele teve que praticamente invadir uma reunião do PT para entregar ali um caderno com propostas para o Aloysio Mercadante, que estava coordenando o plano de governo do Lula. E a gente vê casos muito semelhantes na relação dele com Haddad, com a Gleisi Hoffmann. O engraçado é que o partido sempre o deixa de lado, mas na hora da eleição sempre chamam o Eduardo Suplicy, porque sabem que ele costumeiramente é bem votado e o colocam ali para puxar a bancada do PT nas eleições legislativas. Ele foi um dos mais votados, inclusive, não foi? Foi o mais votado em 2012, mais votado da história da cidade de São Paulo como vereador, fez mais de 300 mil votos. E depois, em 2020, foi o mais votado da eleição com 160 mil votos. Agora, se vê... E foi o mais votado de deputado estadual, agora em 2022, com mais de 800 mil votos, o segundo mais votado da história. Quando você vê, por exemplo, historicamente, o Suplicy, ele vem perdendo espaço no PT. Ele foi senador, foi candidato a governador por São Paulo, candidato a prefeito por São Paulo, e agora ele está amealhando, infelizmente, a vereança e deputado estadual, né? Ele perdeu muito espaço no partido e no debate nacional, né? Isso só acrescenta outra história, Renato, que você trouxe algumas aqui, Pepe. O Suplicy não foi convidado para o lançamento da chapa do Lula e do Alckmin. É como você falou também, outro evento que ele teve que invadir para cobrar, inclusive cobrou publicamente, olha, eu estou aqui hoje porque eu entrei, mas eu não fui convidado. Então, realmente, o Eduardo Suplicy, ele faz esses pleitos aí, mas, enfim, o PT só utiliza realmente porque ele é um grande canhão de votos, mas fica muito claro que ele não tem qualquer espaço para o debate ideológico dentro do partido. Mas isso porque ele é aquilo que eu te coloquei no começo, ele é anti-oligarquia partidária, ele age das vontades dele, não sei se isso é pensado ou é implicitamente, mas o fato é que o Suplicy, ele é um pouco errante, né, nas questões dele partidárias. Ou ele é um pouco kamikaze. Um pouco kamikaze. Isso faz com que o partido político do PT, a oligarquia, a cúpula, queira afastamento do Suplicy. Ou ele é teimoso, porque ele poderia ter saído do PT também, né, já? Tanto partido, aliás, o que não falta é partido nesse Brasil, né? Pois é.